Boa noite, pessoal. Hoje vamos tratar de um modo bastante rápido, sucinto, sobre o futuro do pensamento brasileiro, estudos sobre o nosso lugar no mundo. Essa obra do professor Olavo, ela está grávida de informações e de novas possibilidades para você que queira saber qual é o lugar do brasileiro no mundo. Se você se pergunta, enquanto brasileiro, qual a posição que a cultura brasileira ocupa diante das demais culturas, das culturas das outras nações, se você se faz essa pergunta, você quer dar alguma contribuição e ainda não sabe muito bem como, você quer encontrar o seu caminho e o seu caminho patriótico, você é um verdadeiro amante do Brasil e dos grandes homens que esse país aqui já produziu, mas ainda não sabe muito bem como articular as grandes obras dos brasileiros à sua vida e como fazer da sua vida uma grande obra. Você ainda não sabe como fazer isso? Está aqui o futuro do pensamento brasileiro. Quem sabe você pode ser também o futuro do pensamento brasileiro. Eu quero ser o futuro do pensamento brasileiro. E aquele que se demite dessa tarefa não é brasileiro, né? Então, o futuro do pensamento brasileiro é um livro que se pergunta pelo nosso lugar no mundo. Tem vários artigos dentro desse livro, vários ensaios em que ele trata esse assunto de uma maneira ou de outra, e eu vou aqui pensar algumas situações. Por exemplo, tem um artigo cujo título é O Pensamento Brasileiro no Futuro, um apelo à responsabilidade histórica. Aqui ele afirma que não vai tratar dessas grandes contribuições brasileiras para a cultura universal, que ele não vai tratar dessas contribuições do ponto de vista artístico. Não vai falar, por exemplo, de nomes como Monteiro Lobato, Machado de Assis, Villa-Lobos, mas propriamente das contribuições no terreno das ciências, da filosofia, do pensamento de um modo mais específico, né? E quais as 4 grandes contribuições do pensamento brasileiro? E ele diz que os 4 grandes nomes do pensamento brasileiro, aqueles que dão uma contribuição válida para todos sempre, válida em todos os tempos e em todos os lugares, que são contribuições verdadeiramente originais, você não encontra em outros povos, não encontra em outras línguas. As contribuições brasileiras de fato originais, segundo o professor Olavo, são Miguel Reale, Otto Maria Carpo, Gilberto Freire e Mário Ferreira dos Santos. Esses são os 4 grandes nomes do pensamento nacional, ainda que nós tenhamos outros nomes, mas como José Oswaldo de Mirapena, José Guilherme Melchior, mas são pensamentos de uma abrangência menor. Não tem a abrangência e a relevância que esses 4 grandes pensados pelo professor Olavo, né? Para o desenvolvimento do pensamento brasileiro, nós temos de levar em consideração, né, você, eu, temos de levar em consideração essas grandes contribuições, se nós queremos de fato trilhar o caminho daqueles que foram os maiores entre nós, né? Isso é um ato de amor aos nossos pais. Honrar os grandes nomes do nosso país é, digamos assim, uma modalidade do 4º mandamento, é um patriotismo intelectual, né? Amar as grandes contribuições do passado, né? E ao mesmo tempo amar a língua portuguesa, porque como o professor Olavo reiteradas vezes afirmou, bateu muito nesse ponto, o verdadeiro amor pelo Brasil tem de passar pelo amor pela língua portuguesa. E, obviamente, também pelas expressões altas da religiosidade. Então, são 2 pontos que nós não podemos perder de vista, são 2 pontos tratados nesse artigo, nesse primeiro artigo do livro O Futuro do Pensamento Brasileiro. Tem uma outra unidade desse livro, cujo título é A Administração da História. E tem 2 textos que são bastante interessantes. O primeiro é Os Mais Excluídos dos Excluídos, o silêncio dos mortos como modelo dos vivos, proibidos de falar. Ele diz o seguinte, esse texto foi Les plus exclus des exclus, le silence des morts como modèle de vivant défendu de parler. Foi uma conferência no Simpósio Internacional
da Unesco, né? Os mais excluídos dos excluídos, o silêncio dos mortos como modelo dos vivos, proibidos de falar. E tem um outro texto, a globalização da ignorância, que ele apresenta na Romênia. Deixa eu dizer de um modo mais preciso aqui. Uma palestra proferida em 8 de julho de 1997 na Casa de América Latina em Bucareste, na Romênia. Então, são textos desse livro, alguns apresentados aqui no Brasil. Na parte final são artigos que ele escreveu em jornais brasileiros, mas também textos apresentados fora do Brasil, especificamente na Romênia e em Paris. Então, esse texto ao qual eu me refiro, a globalização da ignorância, ele tem uma característica interessante, que é um verdadeiro alerta, muito mais do que alerta, muito mais do que alerta seria gritar dos telhados. Nesse artigo, o professor Olavo grita dos telhados o quê? O problema da eliminação da consciência humana. Ele elenca as várias teorias científicas que pregam a eliminação da consciência humana, que pregam a eliminação da individualidade, né? Bom, como é que a gente vai ter cultura brasileira sem individualidade? Como é que a gente vai ter cultura romena sem consciência, sem que o homem romeno tenha a liberdade para ser o que ele é, sem que o homem brasileiro tenha a liberdade para ser o que ele é? Então, nesse texto, a globalização da ignorância, ele fala dos riscos de um tribunal penal que julga as culturas, um tribunal que é instituído pela Unesco. Então, se esse tribunal for levado aos seus limites, você não vai mais poder, ser católico de verdade, não vai mais poder ser protestante de verdade, não vai mais poder ser contra o aborto ou criticar certas práticas culturais que são contrárias à sua religião ou contrárias, de um modo geral, à sua cultura, né? Bom, ele falou isso na década de 90 e é tudo o que nós temos atualmente, né? Ou seja, pode não ser nos específicos termos como essas propostas foram gizadas pela Unesco no texto a que o professor Olavo se refere, mas é o que temos visto, né, nas tentativas de homogeneizar satanicamente todas as culturas, né? Então, se você tem interesse em saber qual o seu lugar no mundo, qual o seu lugar no Brasil e qual o lugar do Brasil no mundo, por favor, não deixe de ler esse livro, pequeno livro, grande livro, O Futuro do Pensamento Brasileiro. Do ponto de vista do estímulo que ele pode te dar, é um dos melhores livros, na minha opinião, do professor Olavo. Falo por razões pessoais, porque foi o livro que, quando eu comprei numa livraria na Universidade Federal do Maranhão, ele me deu o estímulo a mais que eu precisava para continuar na minha pesquisa sobre o Mário Ferreira dos Santos. O Futuro do Pensamento Brasileiro, para que você também dê algum futuro para o pensamento brasileiro, para que você não se demita jamais da sua tarefa intelectual. O Brasil não tem tanto intelectual assim ao ponto de que você se demita de sua tarefa. O Brasil não tem tanta gente assim que o ama a ponto de que você se demita de suas obrigações, perdão. Então, leia O Futuro do Pensamento Brasileiro como uma obrigação patriótica, para que no futuro você também tenha algo que dizer a partir de seu pensamento, a partir do Brasil para o mundo. Um abraço, fique com Deus, Nossa Senhora. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e inscrever-se no canal para mais conteúdos sobre livros e cultura. Ative o sininho para receber notificações das nossas próximas discussões e resenhas e considere se tornar um membro do canal para ter acesso exclusivo a conteúdos especiais e participar das nossas discussões literárias. Nos vemos no próximo vídeo.